Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre os prazos no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, faremos uma aula bônus sobre o inciso 8º do artigo 231. Bom, nós já vimos esse inciso na aula anterior e ele estabelece que considera-se dia do começo do prazo o quê? O dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Quando nós estudamos esse artigo, esse inciso, eu, ao final da aula, fiz uma observação para vocês, que é o seguinte: eu mencionei, percebam que foi feita aqui a indicação expressa apenas da intimação. E nós precisamos ter em mente essas questões muitas vezes também, porque é cobrado em questões objetivas o próprio texto da lei. E aqui não foi feita a menção expressa à citação, mas apenas à intimação. Então eu gostaria de aprofundar isso com vocês na aula de hoje. Para aprofundar, eu começarei lendo aqui dois outros dispositivos legais e depois avançarei para a jurisprudência, tá bom? Vamos lá. O que mais nós temos aqui sobre dispositivos legais que tem relação com esse inciso 8º? Primeiro, o artigo 239, parágrafo 1º, que estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que há uma relação com relação aqui à carga dos autos e eventual reconhecimento ou não de uma citação, há uma relação com esse 239, parágrafo 1º, que fala sobre comparecimento espontâneo do réu. E também é importante nós conhecermos esse artigo 105, que menciona que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. E aqui eu vou alterar a cor, exceto receber citação. Não vou nem ler o que segue, tá? Não vou nem ler o que segue, porque só nos interessa isso que eu coloquei em vermelho, olha só. Exceto receber citação. Então, a procuração geral para o foro, ela não confere poderes para receber citação. Isso aqui é a chave para nós entendermos o porquê que esse inciso 8º só menciona intimação, ele não, de forma genérica, ele não menciona aqui a citação também, e entender também essa questão de comparecimento espontâneo do réu ao processo, tá bom? Vamos lá, vamos entender isso aqui à luz da jurisprudência. Primeiro caso aqui. Aqui é dito que a citação, nos termos do artigo 238 do CPC, é ato processual indispensável à validade do processo e distinto da intimação, podendo ser suprida pelo comparecimento espontâneo do réu apenas se o advogado possuir poderes especiais para receber citação. Olha só, já vamos destacar isso aqui. Então, apenas o quando o advogado possui esses poderes especiais para receber a citação, porque nós vimos no 105, que acabamos de ler, que a procuração com poderes para o foro em geral, ela não confere poderes para receber citação. Para que haja poderes para receber citação, eu preciso que a procuração mencione esse poder especial de forma expressa, porque a procuração para o foro em geral, não confere poderes para receber citação. Então, veja só, para que haja o comparecimento espontâneo do réu, em primeiro lugar, o advogado precisa possuir aqui poderes especiais para receber citação. E continua esse acórdão dizendo o seguinte: o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade, conforme entendimento consolidado
do Superior Tribunal de Justiça. Item 3. O comparecimento do advogado da parte em juízo somente supre o ato citatório quando visa a prática de ato efetivo de defesa, como contestação, apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade. Aqui nós temos mais uma questão importante que precisamos gravar. Além dessa questão de a procuração ter poderes especiais, também é de extrema relevância entendermos esse item 3, olha só. O comparecimento do advogado da parte em juízo só supre o ato citatório quando visa a prática de ato efetivo de defesa. Olha só, o quê? Ato efetivo de defesa. E ele cita aqui a contestação, os embargos e também a exceção de pré-executividade. Então, olha só, eu já vejo de cara que se eu não tenho nem poderes especiais para receber citação e nem realizo o ato efetivo de defesa, já identificamos que a jurisprudência do STJ tende a reconhecer que não houve suprimento da citação, tá? E item 4 continua dizendo aqui que, no caso dos autos, a apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento interposto não representa ato efetivo de defesa para fins de comparecimento espontâneo, sem procuração com poderes para receber citação. E o tribunal de origem, ao concluir pelo comparecimento espontâneo da recorrente com base na mera juntada de procuração com poderes gerais, olha só, poderes gerais, não se alinhou à jurisprudência do STJ. Beleza, pessoal? Então, já identificamos nesse acórdão aqui 2 pontos centrais. O primeiro é a procuração com poderes especiais para receber citação e o segundo é a prática de ato efetivo de defesa, como a contestação, os embargos ou a exceção de pré-executividade. Avançamos aqui para mais um acórdão e ele diz o seguinte, item 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade, mesma linha do entendimento anterior que acabamos de ler. E continua aqui, olha só, eu quero muita atenção nesse item 2, tá bom? Muita atenção mesmo nesse item 2. Diz que na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com, letra A, a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo, letra B, a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Então vamos lá, aqui de início, já a gente lê a sequência, mas de início vamos destacar de novo a menção a poderes especiais e a atos de defesa. Inclusive, foi nessa letra B aqui mencionada que mesmo que a procuração não tenha poderes especiais, mas se for apresentado ali ato efetivo de defesa, é possível, no caso concreto, se concluir que houve o suprimento da citação. E continua esse acórdão dizendo o seguinte, olha só, primeiro ele falou o que configura, o que é possível reconhecer como comparecimento espontâneo do réu. Mas aqui na sequência é dito o seguinte, mas não perfaz tal comparecimento espontâneo o quê? Vamos lá, letra A. O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa. Letra B. O peticionamento para informar a adesão a programa de parcelamento do débito tributário. E letra C, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato. Então, veja só, depois de ter mencionado o que configura o comparecimento espontâneo, foram mencionadas aqui 3 situações que não configuram o comparecimento espontâneo. A primeira é um simples peticionamento nos autos por um advogado sem poderes especiais para receber citação.
E também sem apresentação de defesa, então só peticionou lá, mas não tinha nem poderes especiais, nem apresentação de efetiva de defesa. E também aqui foi mencionado a simples menção à adesão a um programa de parcelamento tributário. E aqui, letra C, que nos interessa muito porque nós estamos estudando justamente uma situação de carga dos autos, né? O inciso que nós estamos estudando agora do artigo 231 versa justamente sobre a carga dos autos, e aqui é bem expresso, olha só. A carga dos autos por advogado, sem poderes específicos para receber citação, não supre a ausência do ato citatório. Não supre, tá bom? Então, veja que não é à toa que nesse inciso do 231 que estamos estudando, o legislador optou por tirar a expressão citação e deixar só a expressão intimação. Porque a simples carga dos autos, por um advogado, por exemplo, que não tenha poderes específicos para receber citação, não vai suprir a ausência da citação formal, tá? Avançando aqui, mais um pouquinho de jurisprudência. Aqui também é dito que o comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise a prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. De novo, frisando essa questão de prática de ato efetivo de defesa e que simples juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre a ausência de citação. O que mais que nós temos aqui? Mais um acórdão. Aqui é dito que a jurisprudência do STJ estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ocorre com a juntada de procuração com poderes especiais ou com a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, mesmo sem poderes especiais para receber citação, o que acabamos de ver em acórdãos anteriores. Eu preciso, então, de procuração com poderes especiais, porque receber citação não é um poder normal da cláusula geral por foro, então é um poder específico que deve constar de forma expressa, o receber citação. Então eu preciso de procuração com poderes especiais ou com ato efetivo de defesa. E aí, nesse caso, de ato efetivo de defesa, mesmo sem poderes especiais para receber citação, porque de fato houve o ato efetivo para defesa, né? Continua aqui. A mera juntada de procuração sem poderes para receber citação, desacompanhada de defesa ou manifestação processual inequívoca, não configura comparecimento espontâneo nem ciência inequívoca da demanda, sendo insuficiente para suprir a exigência do ato citatório. Ok? Então, mais uma vez, na mesma linha. Outro acórdão do STJ. A Corte Especial do STJ reafirmou o entendimento de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Mais uma vez, veja, peticionamento por advogado que destituído de poderes especiais para receber citação. Isso não configura o comparecimento espontâneo. Continua aqui dizendo que, na espécie, a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do ato, não podendo, portanto, ser considerado comparecimento espontâneo do executado, máxime para ensejar decreto de prisão civil. Vamos aqui para mais um acórdão. Esse aqui, no contexto de um cumprimento de sentença. Vamos lá. O simples peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber intimação pessoal não configura, em regra, comparecimento espontâneo e ciência inequívoca aptas a suprir tal necessidade, conforme ali precedente. E aqui, quero muita atenção nesse item 3. Aqui é dito que o comparecimento espontâneo e a ciência inequívoca que suprem a necessidade do ato intimatório pessoal, contudo, podem ser inferidos quando presentes determinadas circunstâncias fáticas, em especial
Item 1. A apresentação de defesa processual ou meritória pelo devedor de alimentos. Olha só, veja aqui, isso aqui se alinha ao que a gente acabou de ver. A existência de ato efetivo de defesa. Item 2. A procuração ser específica para a fase de cumprimento instaurada pelo credor. Veja que aqui não foi mencionado poderes especiais, não foi. Foi mencionado apenas o quê? Olha, a procuração já era especificamente para essa fase de cumprimento de sentença. Item 3. Ter havido regular exercício do contraditório durante a fase de cumprimento sem que a nulidade tenha sido arguida. Então, qual que é o contexto aqui? O contexto aqui é que houve efetivo contraditório, houve efetiva apresentação de defesa. Inclusive, embora aquela procuração ali ela não tenha necessariamente indicado poderes para receber citação, verifica-se que houve a apresentação efetiva de defesa no processo. E nós vimos que, se há a apresentação efetiva de defesa do processo, a jurisprudência tende a reconhecer que houve suprimento da citação mediante um comparecimento espontâneo. E aqui é dito que, se o devedor de alimentos tem ciência inequívoca da fase de cumprimento e da dívida de natureza alimentar cobrada sob o rito da prisão civil, participando ativamente do procedimento, é admissível que a intimação da decisão interlocutória, que concedeu prazo para pagar, provar que pagou ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, ocorrida após amplo contraditório, seja efetivada na pessoa de seu advogado constituído. Item 5. Hipótese em que, na fase de cumprimento provisório de decisão, que fixou alimentos, foi juntada procuração específica para essa fase procedimental. Houve apresentação de exceção de pré-executividade e defesa meritória pelo devedor. Amplo exercício do contraditório e regulares intimações na pessoa do advogado sem que as nulidades tenham sido arguidas, o que somente veio a ocorrer após a decretação de sua prisão civil. Veja aqui, então, que nesse caso aqui, não havia uma procuração específica para receber citação, pelo contexto, nada disso foi mencionado, mas houve uma efetiva apresentação de defesa. Houve efetivamente o quê? Um contraditório, houve uma atuação efetiva e real com conhecimento inequívoco da demanda. Então, nesse caso, reconheceu-se que houve sim suprimento do ato citatório mediante um comparecimento espontâneo do executado. Por fim, aqui, o último acórdão diz aqui que descabe o reconhecimento de citação por comparecimento espontâneo efetuado por advogada que não tem poderes para receber a citação. Não obstante, ela tenha examinado os autos via sistema eletrônico ou carga nos autos, especialmente para a decretação de revelia da parte promovida. Olha só, mais uma vez um acórdão de extrema relevância para nós, porque ele trata justamente do quê? Da carga nos autos, olha só, a carga nos autos. Então, mesmo que haja carga nos autos, se no caso concreto não há na procuração poderes especiais para receber citação, o que acontece? Aí não há suprimento da citação. Justamente por isso, o inciso do 231 que estamos estudando sobre carga nos autos não menciona a citação. Por quê? Porque a citação tem uma exigência muito clara, que é um poder específico para receber a citação. E se não há esse poder específico para receber a citação, via de regra não há como se reconhecer que a citação ocorreu. Mas nós já vimos que há um detalhezinho, que a jurisprudência tende a reconhecer que, se porventura não há essa procuração específica, mas há, de fato, uma defesa efetiva, como apresentação de contestação, como apresentação de embargos, como apresentação de exceção de pré-executividade, aí, neste caso de defesa real e específica, aí sim a jurisprudência acaba reconhecendo que houve suprimento do ato citatório. Mas só nesse contexto. Fora isso, eu vou precisar o quê? Dessa procuração com poderes específicos. Se não houver, mesmo que haja carga nos autos, não haverá a citação. O que continua dizendo aqui?
diz que não pode ser considerado comparecimento espontâneo o peticionamento nos autos para juntada de procuração e subestabelecimento se o advogado subestabelecente vedou expressamente a outorga de poderes especiais para receber citação à advogada subestabelecida e peticionante. Como aquele peticionamento não pode ser considerado comparecimento espontâneo, o termo inicial do prazo para apresentar contestação e outras defesas é efetivamente a juntada do mandado de citação aos autos, de modo que foram apresentadas tempestivamente a contestação e a exceção de incompetência. Então, pessoal, vocês perceberam aí, né, mais uma vez, né, uma aula muito aprofundada para vocês. Não é em qualquer curso que vocês recebem conhecimento tão aprofundado assim, né? Por favor, valorize isso, dando o like, deixando o like, se possível compartilhando aí também com os amigos, deixando comentários para nos ajudar a crescer e com engajamento. Espero que vocês tenham entendido esse contexto aqui, espero que vocês tenham entendido o porquê de esse inciso 8º aqui, só fazer menção à intimação e não fazer menção à citação. Espero que vocês tenham compreendido a importância de nós conjugarmos artigos do código, como esse 105 e esse 239. E espero que vocês tenham também entendido aqui esses pontos centrais do entendimento jurisprudencial, tá bom? É isso. Por favor, deixem o curtir nos vídeos, compartilhem com os amigos e nos vemos na próxima aula.